Para falar-se sobre o Parlamento Europeu, precisa-se primeiro entender um pouco da história e o contexto, para assim conseguir atribuir de maneira mais simples qual o funcionamento deste, bem como sua linha do tempo até os dias atuais. Com isso, quando apresenta-se o conteúdo relacionado ao Parlamento Europeu, é inevitável não atribuir alguns conhecimentos sobre os tratados que deram origem a tal instituição, como o Tratado de Paris, o Tratado de Roma e, por fim, o Tratado de Luxemburgo. O berço do Parlamento Europeu se deu no Tratado de Paris, o qual foi assinado em 18 de abril de 1951. Este tratado atribuía a formação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, conhecida nos livros didáticos como SECA ou como Europa dos Seis, onde os países Bélgica, França, República Federal da Alemanha, Luxemburgo e Países Baixos assinaram em Paris, dando origem assim ao nome. Este tratado que carregava como objetivo reunir os recursos do carvão e do aço, sob a administração de um órgão supranacional, a fim de garantir que a guerra na Europa não voltasse a existir. Além disso, esperava-se também que a CECA levasse a uma maior integração econômica entre os Estados-membros, trazendo objetivos como livre circulação de mercadorias, livre acesso de fontes de produção, respeito das regras em matéria de concorrência e de transparência dos preços, apoio à modernização e à reconversão dos setores de carvão e de aço. A partir do momento em que entrou em vigor no dia 26 de julho de 1952, o tratado se manteve válido durante 50 anos e terminou a sua vigência a 23 de julho de 2002, deixando bem claro que aqui não existia uma Assembleia Parlamentar na prática. Existia no papel, mas não tinha funções ou atividades relevantes, sendo que só mais adiante, mais especificadamente após o Tratado de Roma, em 1958, passará a ter uma. Quando o tratado veio ao fim, as regras dos setores de carvão e de aço foram integradas ao tratado que instituíram a Comunidade Europeia, sendo este o Tratado de Roma. Assinado em 25 de março de 1957, com entrada em vigor em 1º de janeiro de 1958, o Tratado de Roma foi na realidade 2 em 1, onde criaram-se a Comunidade Econômica Europeia e a Comunidade Europeia de Energia Atômica. A primeira delas tinha o foco em integrar a economia de países membros, sendo estes Bélgica, Holanda, Luxemburgo, França, Itália e Alemanha, realizando o estabelecimento de uma união aduaneira e de um mercado comum. Já a segunda, conhecida como CE, tinha como objetivo fomentar a cooperação no desenvolvimento e utilização da energia nuclear e a elevação do nível de vida dos países membros. Por meio dessas duas comunidades, mais a SECA, criada no Tratado de Paris, desenvolveram-se também uma Assembleia Parlamentar para cada uma. Todavia, eram exatamente os mesmos parlamentares, fazendo com que fosse notório que não existia uma necessidade grande em criar 3 assembleias para 3 instituições, e que era mais fácil criar uma assembleia que fosse denominada para a SECA, CEA e a CEE. Com a entrada em vigor dos tratados que instituíram a CEA e a CEE, em janeiro de 1958, a atividade parlamentar evoluiu, agregando poderes maiores em direção à economia, bem como a investigação no âmbito de energia nuclear. Mas foi só com a assinatura do Tratado de Luxemburgo, em 1970, que ocorreu um novo aumento nos poderes do Parlamento Europeu. O Tratado de Luxemburgo, que entrou em vigor na data de 1º de janeiro de 1971, é o primeiro tratado orçamental criado, sendo celebrado pelos 6 estados fundadores da CEE e da CEA. A mudança mais relevante foi a previsão, pela primeira vez, de um sistema recursos próprios para o financiamento das comunidades, com a perspectiva de substituição das contribuições dos Estados-membros, que era a única fonte do financiamento até então. Com isso, a Assembleia Parlamentar teve seus poderes ampliados, tornando-se agora responsável pela fiscalização orçamentária.
Posteriormente à assinatura do Tratado de Luxemburgo, teve-se o Tratado de Bruxelas, que foi assinado em 22 de julho de 1975, com a entrada em vigor em 1º de junho de 1977. Ele foi o segundo tratado orçamental desenvolvido onde trouxe para a Assembleia Parlamentar ainda mais poderes. Com o passar dos anos, o que chamava-se Assembleia Parlamentar, vista como aquela que representava os povos dos Estados-membros da União, evoluiu significativamente, e foi por causa desses e outros fatores que sua nomenclatura atribuída passou de Assembleia Parlamentar para Parlamento Europeu, legalmente formalizada a mudança no ano de 1986 pelo Ato Único Europeu. O cenário da Europa sempre apresentou-se como sendo um verdadeiro inveja atrás de inveja, isso por conta de existirem muitos interesses envolvidos, além da autodestruição sempre após uma guerra, como por exemplo as duas grandes guerras. Observando os países que aderiram às comunidades, como o CE, CA e o CEE, e estavam desenvolvendo-se e crescendo na economia, notou-se que mais países tinham o desejo de participar desse bloco, pois benefícios eram significativos. Foi então, em 1992, assinado o Tratado de Maastricht, que entrou em vigor somente em 1993. Esse tratado ocorreu o estabelecimento da União Europeia, com a mudança da nomenclatura da CEE para CE. Seu funcionamento desenvolve a criação de 3 instituições, sendo elas o Parlamento Europeu, que representa os cidadãos da Europa, o Conselho da União Europeia, que representa os governos nacionais, e a Comissão Europeia, que representa o interesse comum da União Europeia. Ao acrescentar essa cooperação intergovernamental ao sistema comunitário já existente, o Tratado de Maastricht criou uma nova estrutura, tanto política como econômica, com base em 3 pilares: a União Europeia. Você pensa que os tratados terminaram? Pois bem, ainda não. No século XXI, teve-se 2 novos tratados importantes, quando trata-se do assunto do Parlamento Europeu, sendo eles o Tratado de Amsterdã e o Tratado de Nice. O Tratado de Amsterdã entrou em vigor em 1º de maio de 1999, sendo criado para aprovar mudanças na estrutura da União Europeia, bem como estabelecer o direito de Parlamento Europeu aprovar o presidente da Comissão. Já o Tratado de Nice foi assinado em 26 de fevereiro de 2001, com entrada em vigor em 1º de fevereiro de 2003, onde os poderes legislativos e de supervisão do parlamento foram aumentados. Tanto o Tratado de Amsterdã quanto o de Nice tornaram possível o aumento da votação por maioria qualificada no Conselho, facilitando a tomada de decisões que antes deveriam ser por uma unanimidade. Quando fala-se de números, o Tratado de Amsterdã aderiu um total de 700 o número de parlamentares, e o Tratado de Nice teve um aumento de 32, totalizando o número de 732 parlamentares. Nesse último tratado, teve-se dados de novos países participando, entre eles Chipre, Estônia, Letônia, Lituânia, Hungria, Malta, Polônia, Eslovênia, Eslováquia e República Tcheca, sendo apenas em 2007 que novos países aderiram ao parlamento, como a Bulgária e a Romênia, totalizando então 751 membros. Por fim, temos um último tratado, isso mesmo, um último tratado, sendo este o Tratado de Lisboa. Para simplificar, os anos que passaram-se entre 2001, que foi o Tratado de Nice, e 2007, que foi o Tratado de Lisboa, pode-se falar que existiu uma tentativa de criar-se uma Constituição Europeia. Em resumo, países como França e Holanda votaram um grande não para esta Constituição, fazendo com que o Estado, que ainda não havia realizado a consulta popular, preventivamente suspender as eleições. Com
Com isso, criou-se o Tratado de Lisboa, o qual mostra em que conteúdo é extremamente similar à Constituição Europeia. Mas então, por qual razão o tratado foi assinado, mas a Constituição foi negada? Bem, pode-se afirmar que foi por conta das terminologias utilizadas, como, por exemplo, Constituição, leis e ministro. Quando utilizadas essas nomenclaturas, o povo dos Estados-membros ficou contra a Constituição, por conta de, por meio delas, entender que iriam transformar a União Europeia em um novo país e os Estados-membros em meros estados da nova federação, sendo, por exemplo, privados dos atos importantes como a história e até mesmo o poder. E por conta de todos esses impasses que foram vividos nestes anos, o Conselho Europeu abandona finalmente a ideia de uma Constituição e, após uma conferência, começa-se a organizar um tratado de renovação, chamado este Tratado de Lisboa. O Tratado de Lisboa foi assinado em 13 de dezembro de 2007, com entrada em vigor em 1º de dezembro de 2009, onde ele pôde reformular as estruturas da União Europeia. Então, foi através do Tratado de Lisboa que o Parlamento Europeu foi equiparado ao mesmo poder do Conselho em assuntos legislativos e também nos poderes orçamentais, onde o Parlamento Europeu teve considerável acréscimo de influência, passando a estar em igualdade com o Conselho de Ministros. Depois de aprender sobre tantos tratados que influenciaram drasticamente na origem e formação do que o Parlamento Europeu é hoje, a questão que fica é: mas qual a função do Parlamento Europeu? Bem, o Parlamento Europeu é um órgão legislativo da União Europeia, sendo que, quando trata-se de legislativo, significa que sua função primordial é a elaboração e revisão do conjunto de leis que rege a vida das pessoas. Esse parlamento é composto por eurodeputados, os quais representam todos os cidadãos da União Europeia. Até pouco tempo atrás existiam cerca de 751 eurodeputados. Todavia, após a saída do Reino Unido da União Europeia, conhecida como Brexit, o número de eurodeputados reduziu de 751 para 705. Os eurodeputados são eleitos nos Estados-membros da União Europeia de 5 em 5 anos, representando todos os interesses de cerca de 446 milhões de cidadãos europeus. Com isso, sua função é decidir sobre as legislações europeias, incluindo o orçamento plurianual em conjunto com o Conselho da União Europeia. Algumas instituições, como a Comissão Europeia, prestam contas para o Parlamento Europeu. Na organização interna do parlamento, existem algumas estruturas que dão formação a tal, como a mesa. A mesa diretora é composta por um presidente, 14 vice-presidentes e 5 questores, cujo mandato é uma meia legislatura, ou seja, 2 anos e meio. Essa mesa carrega consigo a responsabilidade de administrar todo o funcionamento do parlamento, desde as atividades parlamentares propriamente ditas, como projeto de orçamento, proposição de diretivas e acompanhamento de atividades das demais instâncias europeias, como também cotidiano administrativo, gestão de pessoas, orçamento interno e realização das sessões plenárias. Mas não existe apenas a mesa como órgão do parlamento. Tens também a Conferência dos Presidentes, que é composta pelo presidente do parlamento e pelos presidentes dos grupos políticos. Suas decisões são tomadas por consenso ou por votação ponderada em função dos efetivos de cada grupo político. Tem-se também a Conferência dos Presidentes das Comissões, que é composta pelos presidentes de todas as comissões. Seu objetivo é estabelecer parceria entre as comissões, de forma de dinamizar e atribuir maior qualidade aos temas de discussão nos referidos espaços. A Conferência dos Presidentes das Delegações tem por objetivo a cooperação entre si e com as comissões. E, por fim,
o Colégio dos Questores, o qual retém sua função em apoiar os demais órgãos, como, por exemplo, em especial nas questões que envolvem temas administrativos e financeiros dentro do Parlamento. Tratando dos poderes do Parlamento, podemos averiguar que eles vêm aumentando desde os tratados iniciais até com os últimos tratados, bem como suas modificações. Os atuais poderes e funções do Parlamento remetem ao Tratado de Lisboa, que foi adotado após o fracasso na tentativa de estabelecer a Constituição Europeia. Os poderes são legislativo, orçamentário e o poder do controle político. Mais adiante será falado um pouquinho mais sobre cada poder. A partir do Tratado de Lisboa, as 7 instituições que integram a União Europeia passaram a ser o Parlamento Europeu, Conselho Europeu, Conselho de Ministros, Comissão Europeia, Tribunal de Justiça, Banco Central Europeu e Tribunal de Contas. Muitos confundem um pouco a função do Parlamento com a função da Comissão, mas a partir deste vídeo você não irá fazer mais essas confusões. O Parlamento Europeu e a Comissão Europeia são duas instituições da União Europeia. Quando fala-se da Comissão, está dirigindo-se ao braço executivo, mas afinal, o que é isso? Bem, a Comissão pode ser o Poder Executivo. É a única entidade que pode efetuar propostas de lei, atuando com o privilégio de representar os cidadãos. Todavia, além de propor novas leis como proteger os interesses da União Europeia e dos seus cidadãos em questão, o Poder Executivo pode também atuar na definição das prioridades de defesa da União Europeia, juntamente com o Conselho e o Parlamento. Bem, como pode ser a voz de todos os países da União Europeia nas instâncias internacionais, designadamente nas áreas da política comercial e da ajuda humanitária, podendo negociar acordos internacionais em nome da UE. Quando fala-se do Parlamento, afirma-se que ele é um órgão legislativo, sendo que existem algumas decisões de poderes dentro deste ambiente. Primeiro, temos o poder legislativo, que está intimamente ligado com a comissão citada anteriormente. Isso pois quem decide se as leis criadas na comissão serão ou não aprovadas é o Parlamento por meio do poder legislativo. Como segundo poder, o Parlamento possui de supervisão, que no caso, como o nome já bem diz, cabe a ele ficar supervisionando todas as outras instituições da União Europeia, bem como o poder pode eleger novos presidentes da comissão e aprovar a comissão em seu todo. Além disso, ele tem o poder de fazer uma votação de menção censura, onde obriga a comissão a demitir-se em caso necessário. E seu último poder é o orçamental, onde cabe este poder definir os orçamentos da União Europeia, bem como aprovar o quadro financeiro plurianual da União. Bem, com isso nós podemos encerrar esse vídeo, que está cheio de conhecimento. Esperamos que você consiga acompanhar a parte da história e ir caminhando nessa linha do tempo até os dias atuais, observando quanto cada tratado influenciou no que o Parlamento Europeu é hoje. É isso, tchauzinho!